Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. MPPI realiza sessão solene de posse de procurador de justiça e de promotores de justiça movimentados na carreira. O promotor de justiça Rafael Maia fala sobre a atuação do nosso Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público. O Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do MPPI promove ação alusiva à campanha Outubro Rosa em nossa instituição. O Ministério Público e Detran articulam medidas para assegurar a vistoria obrigatória do transporte escolar. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí realizaram uma sessão solene conjunta para empossar o Procurador de Justiça Albertino Rodrigues e os promotores de justiça movimentados na carreira institucional. A cerimônia realizada na sede leste do MPPI reuniu membros e servidores da nossa instituição, além de familiares e convidados. O momento simboliza a continuidade do trabalho do MPPI, pautado na ética, na dedicação e no compromisso com a sociedade piauiense. O procurador de justiça Albertino Rodrigues tomou posse do cargo após 39 anos de atuação como promotor. Consciente do bom trabalho realizado e espero contribuir ainda com a instituição e corresponder essa promoção, que é um momento de se prestar novo compromisso para o bom trabalho no Ministério Público e para que esse trabalho realmente reflita muito bem com o bom nome da instituição para a população, que é isso que nos interessa. Também tomaram posse os promotores de justiça movimentados na carreira institucional. A ascensão representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos e reforça o papel do Ministério Público na promoção da justiça e da cidadania em todo o Estado. Ao todo, foram 16 promotores movimentados na carreira. Desde o nosso ingresso, sonhamos, com o final da carreira, que é a entrância final. E chegar em Teresina é a conclusão de uma missão do interior do Estado, vindo para a capital. Estou no Centro de Apoio em Defesa da Saúde, que gosto muito do trabalho, mas também recebo essa missão como um presente de Deus, uma graça muito grande e uma conquista de uma alegria indescritível. Mais uma missão nossa na carreira, após mais de 20 anos chegando à capital, já com muito trabalho pelo interior, e é dar continuidade a esse trabalho e essa missão constitucional com muita dedicação, muito empenho para servir a sociedade sempre. Desta vez, continuando na área criminal, que eu vou assumir a 16ª promotoria aqui em Teresina. É como se eu tivesse, durante esses 22 anos de Ministério Público, me preparando para essa promotoria. Então, uma expectativa muito boa, muito empolgado, muito entusiasmado para deixar uma marca de trabalho, que a gente possa realizar um trabalho marcante nessa promotoria. É uma promotoria tão importante, que é a promotoria da saúde, mas eu diria que é uma promotoria da vida. Então, uma satisfação muito grande servir a sociedade piauiense, o Ministério Público, e também uma realização pessoal, a movimentação na carreira, promovendo de promotor substituto para promotor inicial, e um novo desafio que se avizinha, se levanta no horizonte, mas estamos plenamente convictos e motivados com a missão e certamente será desempenhada de uma forma satisfatória, da melhor maneira possível. Eu recebo assim com muita gratificação, obviamente, ser reconhecido na carreira com a promoção para ser titular agora em Matiz Olímpio, e também uma forma também recebo como um grande desafio, e que como promotor de justiça vou tentar, vou desempenhar da melhor maneira possível para atender o que a população precisa, sempre de braços abertos e disposto a ouvir muito, que é o que eu percebo no interior, que a população muitas vezes quer apenas ser ouvida, e não só ser ouvida, mas também atendida
e ter suprido as suas necessidades, né, da melhor maneira possível. E esse é o que eu entendo que o Ministério Público deve ser, né? Eu estou muito feliz, né? Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa conquista, né? Eu sou promotora já há 11 anos e alguns meses, e assim, é um novo capítulo que se inicia, né? Eu vou ter a oportunidade agora de promover justiça em uma nova cidade, uma nova comarca, e eu espero continuar com essa garra, né? E ajudar a população desse estado que me acolheu com muito carinho desde que eu cheguei aqui. Durante a solenidade, a Procuradora-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do MPPI ressaltaram a importância do fortalecimento das estruturas do Ministério Público e do estímulo à atuação resolutiva cada vez mais próxima da população. Uma renovação de ânimos, né, de esperança, de servir em outros lugares, em outras áreas de atuação. E nós temos hoje um Ministério Público absolutamente diverso, com várias gerações. Então essa é a beleza da nossa instituição. Nós estamos aqui com o Dr. Albertino com uma vida toda dedicada a serviço da comunidade do Grande de Seu, na Redonda, e vem somar-se ao Colégio de Procuradores, inspirando com sua trajetória colegas que hoje estão sendo titularizados, né, em promotorias nos mais rincões do nosso estado. Então, isso também representa para nós um fortalecimento da instituição com novos quadros em lugares diferentes, com a comunidade pronta para acolhê-los e para ser servida pelo Ministério Público. Os colegas promotores substitutos iniciarão agora, na entrância inicial, propriamente a sua carreira. Os demais promovidos para a entrância intermediária e a entrância final trarão sua experiência para novas comarcas, novas promotorias e, com certeza, ganham o Ministério Público e ganham a sociedade piauiense, porque são jovens, mas com muita experiência já no trato das questões afetas ao Ministério Público, e no caso do Dr. Albertino, que chega depois de 40 anos ao mais elevado cargo de Procurador de Justiça, e nós teremos um reforço no nosso colegiado. Com a posse, o Ministério Público do Piauí reforça o compromisso com a justiça, a ética e a defesa dos direitos fundamentais, fortalecendo sua atuação em todas as regiões do estado. E a gente conversa agora com o promotor de justiça Rafael Maia, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, o nosso CACOP do MPPI. Doutor, seja bem-vindo ao nosso MPTV. Bom dia, Ana Paula. Estamos aqui à disposição para os esclarecimentos necessários. E qual é o papel do CACOP na nossa instituição, doutor? O CACOP ele é fundamentalmente um órgão auxiliar, né? É um centro de apoio operacional de combate à corrupção, de proteção ao patrimônio público, não é? Ele não é um órgão de execução, ele está aqui como um órgão muito mais, por assim dizer, de inteligência institucional, de auxílio, de apoio técnico, contábil, em diversas demandas para as promotorias em geral e até mesmo órgãos da administração superior. E como tem sido, né, o início dessa sua gestão? O senhor está quase há 100 dias à frente da coordenação do CACOP. Como tem sido esse início? Nesse primeiro momento é mais um exercício, por assim dizer, também de humildade, não é? A gente tem ficado a par das demandas, feitos os diagnósticos iniciais, conhecidos os projetos já em curso, né? Notadamente o projeto de prescrição zero, que a gente pode falar mais adiante, e também do projeto Interagir, que fortalece as controladorias municipais, conhecido uma série de demandas que já estavam lá contidas, né, algumas delas já desde o ano de 2024, tentado imprimir um pouco mais de celeridade, conhecendo o problema, implementando também rotinas de inteligência artificial, de liderança, de coordenadoria um pouco mais próxima com os servidores e tentar entregar esses resultados, esse apoio técnico de forma mais ágil e mais célere neste primeiro momento. Então, você acredita que o desafio principal encontrado é exatamente dar celeridade a esses projetos, a esses procedimentos que já vinham sendo desenvolvidos dentro do CACOP? Na verdade, o CACOP ele tem uma demanda bastante alta, não é?
E normalmente os procedimentos em geral eles são também igualmente complexos, por assim dizer. São processos estruturantes para cuja solução não há uma resposta fácil, rápida, né? Envolve valores muito altos, milionários, contratos com dezenas de milhares de páginas, né? Uma informação um tanto quanto específica, não é? Então, muitas vezes, para processar aquele volume de informação, para analisar aquele conjunto de dados, né? A gente tem servido nesse primeiro momento também do uso intensivo de inteligência artificial, mas sempre com muita responsabilidade ética, com muita responsabilidade institucional, né? Com critérios de governança institucional para tentar dar uma resposta mais plena, mais rápida, mais ágil as demandas que têm chegado ao CACOP. Doutor Rafael, e quais as ações já foram colocadas em prática, né, nesse início de gestão? Uma vez conhecendo esse diagnóstico, realizando esse diagnóstico com mais profundidade, não é? Nós demos seguimentos basicamente aos projetos já em curso, né? Os brilhantes projetos já iniciados pela antiga coordenadoria, né, da pessoa do Dr. Jorge Pessoa, não é? Notadamente o projeto da prescrição zero, não é? Que visa, não é, eliminar esse risco de uma extinção de série de extinções aqui no Piauí, pelo menos o número de 700 ações de improbidade, né, envolvendo valores em torno de 68 bilhões de reais, não é, em risco, que tinham o risco de simplesmente evaporar, de serem extintas pelo mero decurso do tempo, sem que se fosse constatado uma eventual inércia do órgão ministerial, às vezes, muitas vezes causado por protelação da defesa, pela uma falta de prioridade institucional do próprio Poder Judiciário, naquele caso concreto, ou até mesmo pela própria complexidade da ação em curso, né? Muitas ações de improbidade, ela, por si só, elas já demandam uma série de diligências, uma série de cuidados, e elas têm o costume de demorar muito mais de 4 anos, né? Então, havia um risco concreto de agora, a partir do dia 26 de setembro de 2025, de evaporar, né? De extinguir mais de 700 ações, como a gente falou. Então, nesse sentido, o Ministério Público aqui do Piauí, por meio do CACOP e por meio desse projeto Prescrição Zero, buscou enfrentar esse problema, né? Auxiliou os colegas, compartilhou minutas, roteiros de atuação e acreditamos que está sendo bem sucedido, né? E finalmente, mas não menos importante, também a gente conquistou uma vitória recente, né? Agora no dia 27 de setembro de 2025, que por meio de ações das associações do Ministério Público, a gente obteve uma liminar por meio do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu essa regra pela metade. Então, a gente não corre mais esse risco imediato agora do dia 26 de setembro de evaporar as ações, apesar desse projeto em curso do Ministério Público. Mas isso não tem como a gente deixar a guarda baixar, porque é uma liminar. A qualquer tempo ela é precária, ela é momentânea, a qualquer tempo ela pode desaparecer, ela pode ser revogada, não é? Então, essas ações preventivas do CACOP, elas são de boa sugestão. E ainda mais porque muitos juízos em geral aqui no Piauí ou em todo o Brasil podem simplesmente não levar em consideração essa liminar, por desconhecimento ou por ou por simplesmente aplicar a literalidade da lei e mesmo assim aplicar essa regra da prescrição pela metade, que normalmente foi pela essa nova lei de 4 anos. Então é um risco que ainda existe e o CACOP ele empreendeu bastante esforços nesse sentido, não é? E há uma iniciativa que o senhor gostaria de destacar, que merece destaque nesse primeiro momento? Uma das iniciativas que mais nos engrandece, que mais nos dá orgulho nesse primeiro momento, pelo menos eu poderia destacar 3. Primeiro foi uma iniciativa de pronto do CACOP de tentar modernizar a nossa regulamentação do acordo de não persecução civil, né? Que esse negócio jurídico processual entre o Ministério Público e partes, agentes públicos envolvidos em pretensos atos de improbidade administrativa, não é? Em que envolve ressarcimento de danos erário, entre outras sanções. E o Ministério Público aqui, por meio do CACOP, ele está buscando modernizar essa regulamentação que já foi no ano de 2024 e agora com a nova regulamentação do Conselho Superior, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, houve uma nova resolução, a 306, que impõe uma série de peculiaridades, uma série de requisitos, uma série de, por assim dizer, cuidados que a gente tem que ter e que precisaria modernizar. E, nesse sentido, já foi acolhido pela nossa Procuradora-Geral de Justiça, foi encaminhado para o Colégio de Procuradores e a gente acredita que, ao longo dos próximos
dias, semanas e meses, a gente tem uma nova regulamentação e foi uma minuta toda construída pelo CACOP, a partir de experiências diversas de outros do Ministério Público e, sobretudo, em atenção especial a essa nova regulamentação, essa nova resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 306 de 2025. Essa é a primeira iniciativa que a gente gostaria. Além disso, também a gente também gostaria de deixar registrado o papel da comunicação um pouco mais ágil, né, mais afeita à modernidade, né? A gente tem utilizado os informativos um pouco mais ágeis, sem prejuízo dos tradicionais, dos clássicos informativos, mas a gente tem utilizado o CACOP Informa e já também utilizando de inteligências artificiais, de uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais colorida, um pouco mais chamativa, que consiga prender a atenção do promotor de justiça e sem prejuízo também o CACOP Card, que é a partir de experiências, de atendimentos que a gente tem feito aos promotores de justiça, de pareceres que a gente tem realizado, de perguntas que os colegas nos chegam, ora pelo e-mail, ora pelo WhatsApp, ou de qualquer que seja a forma, por meio da nossa assessoria, a gente traz aquela pergunta que às vezes era insulada, limitada a um colega só e compartilha a dúvida com todos, e a gente acredita que isso é também uma vitória, algo a ser louvado pelo CACOP nesse presente momento, essa forma de comunicação mais ágil, mais afeita aos tempos modernos. Sem dúvidas, doutor. E como tem sido o trabalho, né, do CACOP junto às promotorias de justiça com a atuação no interior do Estado? Tem sido muito intenso, né? A gente tem reconhecido aqui já dados estatísticos que nos mostram que as promotorias já têm buscado de forma muito mais intensa o CACOP nesses primeiros meses, né? A gente já tem dados que números de atendimentos aumentaram pelo menos de 15% a 20%, né, em relação aos 3 meses anteriores da nossa gestão. A gente sempre parametriza de 2 meses comparado com 2 meses, 3 meses comparado com 3 meses, 1 ano comparado com 1 ano. E a gente tem visto que tem aumentado essas demandas, os colegas têm buscado essa atuação, esse apoio, esse auxílio, têm tirado as dúvidas, têm procurado para casos complexos estudos mais especializados, né? Temos feito pareceres, temos orientados e sempre com essa visão de uma interpretação mais constitucional, buscando mais a eficácia jurídica, a eficácia social, de entregar resultados concretos ao promotor, né? De mostrar caminhos a seguir, de estabelecer rotas de atuação, trilhas investigativas, de opções, para deixar de dizer para ele, olha, você tem alternativas nesse caso concreto, você já pode atuar nesse caso concreto aqui preventivamente. E nesse sentido também, o CACOP ele já tem apresentado diversas opções, diversos modelos de acordo de não persecução civil, né? Pelo menos eu posso contar aqui rapidamente 5. Eu não posso ainda delimitar o caso concreto, especificar a promotoria, porque nesse primeiro momento, antes da homologação judicial, esses acordos de não persecução civil eles são confidenciais. Mas eu já posso dizer que, uma vez celebrados, uma vez negociados e realmente assinados, já temos conhecimento de que alguns deles já foram assinados, já estamos aí em questão em valores acima de 3 milhões de reais até o final do ano já a ser comemorado, né? Sem prejuízo dessa atuação preventiva também nas ações de improbidade já pendentes, como a gente já falou, número de 700, né, que envolve 68 bilhões de reais, e sem prejuízo também de diversos procedimentos que são bem complexos, bem minuciosos, que a gente tem especificado que envolve valores de 4, de 6, de 12 milhões, de 24 milhões, que também tem uma certa sensibilidade, e a gente nesse momento, ou até mesmo um grau de sigilo, que a gente nesse momento ainda não pode declarar, mas que ao longo dos próximos meses, e quem sabe a gente já possa demonstrar esses resultados concretos do apoio do CACOP às promotorias em questão. Antes de mais nada, o CACOP está aqui para servir, para ajudar os promotores de justiça, para ser esse centro de inteligência, de apoio e de suporte institucional. Doutor, e como a sociedade pode contribuir com o trabalho do CACOP? O CACOP ele é um canal aberto de diálogo com a sociedade, não é? A todo tempo, sem prejuízo dos órgãos tradicionais, de comunicação institucional, e-mail, WhatsApp, telefone, ouvidoria, corregedoria, o CACOP também pode sim receber essas demandas específicas, delimitadas, precisas, de órgãos, de entidade, da população em geral, não é? E naturalmente encaminhá-las às promotorias
de justiça respectivos, e mais do que encaminhá-las, já desde já colocar à disposição para o auxílio e suporte, buscando a resolutividade no caso concreto. É sempre importante deixar claro que sim, o CACOP ele não é um órgão de execução, mas ele não está aqui para cumprir aquilo ali, de realmente investigar e entrar com ação, mas ele ajuda a investigar, ele auxilia a promotoria eventualmente a fazer a portaria, ele auxilia a promotoria a fazer a recomendação, o acordo de não persecução, o termo de ajustamento de conduta, não é? Ele auxilia, por assim dizer, a investigar e ao final, quem sabe, responsabilizar o gestor ou a pessoa ímproba e muitas vezes também resolver antes de acionar a justiça, não é? De buscar resolutividade naquele caso concreto. Dr. Rafael Maia, nosso muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso MPTV, falando sobre a atuação do CACOP. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula, e já me coloco à disposição de mais à frente já noticiar a todos os novos projetos do CACOP que já estão em gestação, embrionária, que serão muito importantes aí, que envolvendo patrimônio público e também em defesa da vida. Estaremos aqui, o espaço é nosso. Tá ótimo, agradeço. E veja a seguir, Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do MPPI promove ação alusiva à campanha Outubro Rosa em nossa instituição. Ministério Público e Detran articulam medidas para assegurar a vistoria obrigatória do transporte escolar. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados, tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV, o nosso Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, em parceria com a Associação Piauiense do Ministério Público, promoveu uma ação alusiva à campanha Outubro Rosa, o bate-papo entre elas, saúde, direito e bem-estar. A campanha visa conscientizar a sociedade, principalmente o público feminino, sobre o câncer de mama. O encontro contou com um bate-papo conduzido por 3 profissionais especialistas, que falaram sobre direitos da mulher, saúde emocional, autoestima e orientações práticas sobre prevenção e autoexame. Todo mundo sabe que a mulher, ao descobrir o câncer de mama, até em 60 dias, ela tem que iniciar o tratamento e até fazer as intervenções cirúrgicas, se forem preciso. Se houver a remoção da mama, ela tem direito a reestruturação da mama, tanto uma como a outra, né? Não é só uma mama, são 2 mamas. Tem as questões previdenciárias também, que as mulheres têm direito aos benefícios, né, previdenciários por conta do câncer. Tem direitos tributários também, tem direito às questões de impostos que elas ficam isentas, não é, pelo tratamento, se for um tratamento que a deixe debilitada ou incapacitada para o trabalho. Tem todos esses direitos que as mulheres devem buscar e devem estar reivindicando para que, além do tratamento, ela tenha uma qualidade de vida. Não existe corpo sem mente e mente sem corpo. Então, a partir do momento que recebemos esse diagnóstico, eu digo recebemos, pois eu estou com a paciente, né, no contexto do setting terapêutico, a gente precisa primeiro avaliar como é que está o estado emocional dessa paciente, como que ela recebeu essa notícia, porque a autoestima não é só a gente passar um batom, não é só a gente ajustar o cabelo, eu preciso saber como é que está dentro, como é que está a cabeça dessa pessoa, que pensamentos ela teve em relação a esse possível diagnóstico ou esse diagnóstico já afirmado. Então é um processo que a gente vai alinhando junto com a profissional, a terapia, o paciente e a família. É um contexto também. Hoje em dia, o quanto antes, né, o câncer ele é detectado, tem um melhor prognóstico para esse tratamento. Então, na fisioterapia, a gente orienta justamente isso, o reconhecimento, né? Como você consegue, através do seu próprio corpo,
descobrir alguma alteração. Não é que o autoexame ele vai ser um exame final, mas é o início, né? Então, quanto antes você conseguir ter esse controle, essa forma de manejar, de identificar e procurar imediatamente um médico, seria o mais indicado. Hoje em dia a indicação é que mulheres acima de 50 anos façam a mamografia a cada 2 anos. Não tem mais a necessidade de fazer todos os anos, né? Mas acima de 50. E a gente busca justamente a prevenção, é o quanto antes você descobrir. E isso, né, vai fazer com que esse tratamento ele seja mais eficaz e você consiga ter um desenvolvimento, um prognóstico bem melhor. De acordo com dados do painel Oncologia Brasil, em 2025, o Piauí já registrou 227 novos casos de câncer de mama. Com essa ação, o Ministério Público reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres. Nós, Ministério Público, nós nos acostumamos muito a cuidar das pessoas, a defender direitos, a preservar a vida e, por vezes, nós esquecemos um pouco de que a nossa vida também precisa ser zelada e cuidada. Então, para além dos números da Organização Mundial, que traz o câncer de mama como a causa primeira, né, de adoecimento de mulheres e também de mortes, no Brasil, cerca de 30% dos diagnósticos de câncer, né, são de câncer de mama. E dentro desse grupo é a principal causa de morte de mulheres. Esse cenário nos enseja a traçarmos estratégias, né, de prevenção, de diagnóstico precoce, de tratamento, mas também de dizer dos direitos, de nos alertar para que nós nos cuidemos, né, da nossa saúde. Então, o Ministério Público, como defensor primeiro da vida, né, dentro da nossa casa, onde predominantemente são mulheres, nós precisamos também falar, alertar e pausar para refletir sobre a nossa saúde. Quando a gente pensa no feminino, muitas vezes a gente pensa no multitarefa, nas N responsabilidades, na profissional, na mãe, na esposa, na amiga, na irmã. E muitas vezes essa pessoa que vive cuidando de todo mundo esquece de cuidar de si. E aí o Ministério Público, ele precisa, mais uma vez, reforçar a importância dessa campanha, que ela não deve acontecer só em outubro, mas que ela deve ser algo permanente na vida das mulheres, mas para que parem, para que as mulheres consigam respirar um pouco e pensar, tanto no autocuidado mesmo com a sua saúde física, mas também com a sua saúde mental, com a sua saúde espiritual, com as suas conexões pessoais. Então, é um dever institucional acolher e cuidar das mulheres do Ministério Público nesse momento. E a gente teve uma parceria muito legal, que foi a parceria com a Associação Piauiense do Ministério Público, né, que tornou esse evento mais bonito, né, trazendo para a gente flores para abrilhantar esse momento, um momento de confraternização, um café especial para nós, em que a gente mostra, né, que as mulheres são importantes para o Ministério Público, para que reverberem na sociedade um trabalho bem feito. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação se reuniu com representantes do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí para tratar da fiscalização do transporte escolar no estado. A reunião teve como objetivo fortalecer a parceria entre o MPPI e o DETRAN, buscando estratégias conjuntas para assegurar maior segurança e regularidade no transporte público. Ao final da reunião, os representantes do DETRAN comprometeram-se a encaminhar ao CAU-EDUC a lista dos municípios já fiscalizados em 2025, com as respectivas irregularidades detectadas e as providências adotadas. A promotora de justiça Marlúcia Gomes Evaristo, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Promoção da Cidadania e Inclusão Social, participou da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social. O evento tem o objetivo de analisar, propor e deliberar a partir da avaliação local nos 224 municípios do estado as diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. O primeiro dia contou com uma palestra magna sobre 20 anos de SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência,
além de mesas de debate, formação de grupos de trabalho e plenária para a apresentação das propostas aprovadas. Na oportunidade, a promotora Marlúcia Evaristo ressaltou a importância da parceria entre os profissionais da assistência social e o MPPI. O Ministério Público do Piauí, por meio do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação no Tribunal do Júri, GAEJ, obteve a condenação de Jorbson Gabriel Almeida e Silva a 36 anos de reclusão por duplo homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. Jorbson foi condenado pelos assassinatos de Daniel Rodrigues da Silva e Renan Duarte dos Santos, ocorridos em dezembro de 2022 no bairro Caixa d'Água, em Piripiri. O Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo MPPI, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe e do uso de meio que impossibilitou a defesa das vítimas. E o Ministério Público do Piauí realizará em Parnaíba o Encontro Regional MPPI Perto de Você. A iniciativa é um programa institucional concebido com o propósito de fortalecer o debate sobre os temas de interesse público. A programação conta com sessão solene do Conselho Superior do Ministério Público, marcada para a posse de novos promotores de justiça substitutos aprovados no último concurso da instituição. Além de palestras, painéis temáticos, momentos de diálogos com os prefeitos das regionais, o MPPI também realizará ações itinerantes voltadas à população. E o Giro de Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.